Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula, tá? Nesse vídeo vamos falar de sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. O que seria isso? Pessoal, o sistema de equações é quando nós temos numa situação, a gente pode extrair dessa situação duas equações com as mesmas variáveis, tá? Aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui, que está na apostila. Vocês podem acompanhar a ilustração desse exemplo, ó. Tá lá no livro 3, unidade 7, no primeiro capítulo. Tá assim: 5 quilos de laranjas mais 2 quilos de tomate custam R$ 16. E 1 quilo de laranja mais 1 quilo de tomate custam R$ 5. Então, percebam, eu tenho aqui, ó, uma situação, tá? De uma compra num sacolão, em que eu tenho laranjas e tomates sendo as minhas variáveis, tá bom? Ele disse a quantidade de quilos de cada fruta e os valores que custaram cada quilograma, tá? Aqui, no caso, ele não diz quanto custa a laranja e quanto custa o tomate. Ele só diz, ó, o total de 2 quilos com o total dos 5 quilos da laranja e do tomate, os dois juntos. Então, ó, se a gente quer saber qual é o valor do quilo da laranja ou qual é o valor do quilo do tomate, a gente precisa retirar a equação, tá, existente nessas duas situações e montar o sistema, como está aqui com vocês ilustrado. O sistema de equações, ele vem acompanhado com essas chaves, onde você escreve a primeira equação em cima, a segunda equação embaixo, tá bom? Então, aqui, ó, laranjas a gente considerou sendo L e tomates a gente considerou sendo T. Então, a primeira equação ficou assim, ó, 5 quilos de laranja, ou seja, 5L, mais 2 quilos de tomate, mais 2T. Custaram R$ 16, então, igual a 16. Viu? A gente interpreta a questão e escreve a equação contida nela. Mesma coisa aqui, ó. 1 quilo de laranja é uma laranja, ou seja, L, mais 1 quilo de tomate, ou seja, mais um tomate, que é um T, que é só o T. Custam R$ 5, ou seja, é igual a R$ 5. Então, ó, conseguiu extrair as duas equações de duas variáveis, montou aqui, ó, as chaves, então, ó, tá montado o meu sistema. E aí, como a gente resolve esse sistema? Gente, é bem tranquilo, a gente vai utilizar a mesma metodologia que a gente utilizou no vídeo anterior, que a gente fez a solução de uma equação do primeiro grau com duas variáveis. A solução vai ser o par ordenado, tá? Da mesma forma. Então, como que a gente vai fazer, ó? Primeiro, a gente escolhe valores para uma das variáveis, tá? Aí, a gente substitui na equação e aí a gente encontra o valor da outra variável. Então, ó, aqui eu vou escolher os valores 1, 2 e 3, tá? Então, o que eu faço? Ó, eu escolhi o valor 1. Aí, eu peguei o 1, escrevi a minha equação. O que eu tenho que fazer agora? Substituir. Aonde tem L, eu coloco o número 1. E aí fica 5 vezes L, ou seja, 5 vezes 1 mais 2T igual a 16. A operação, ó, a equação algébrica, números para um lado, letras para o outro. O 5 passa subtraindo, o 2 passa dividindo, então eu tenho L. Sendo 1, eu vou ter o T sendo 11 sobre 2. Mesma coisa com L igual a 2. Substituo na equação, faço toda a resolução da equação algébrica, eu encontro o valor de T, tá? Ó, números para um lado, letras para o outro. 5 vezes 2, que seria o valor de L, é 10. O 10 passa subtraindo e o 2 passa dividindo. Daí eu tenho, quando o meu L é igual a 2, o T é igual a 3, tá? É como se fosse L o X e o T o Y, tá? Nessa ordem. Agora, L igual a 3. Eu substituo novamente, ó. L igual a 3,
dá 15, passa o 15 subtraindo e o 2 passa dividindo. Então, eu tenho que, quando o meu L é 3, o meu T vai valer meio, que é 1 sobre 2, tá? E aí, agora, o que a gente tem que fazer? A mesma coisa com a segunda equação, porque percebam, a gente utilizou o quê? 5L mais 2T igual a 16 para os três valores, tá? Vamos fazer isso também com a outra equação. Então, aqui, ó, eu vou montar. Como eu escolhi os valores 1, 2, 3 para a primeira equação, eu vou utilizar 1, 2, 3 também para a segunda, tá? Vou utilizar os mesmos pontos. Então, ó, eu escrevo aqui a minha equação agora é L mais T igual a 15. Então, quando L é igual a 1, eu substituo na minha equação e eu separo o número de letra. Aqui eu vou ter, quando L é igual a 1, meu T vai ser 4. Quando meu L é igual a 2, eu tenho T igual a 3. Então, eu tenho meu par 2 e 3. Quando meu L é igual a 3, ó, substituo. O 3 positivo passa subtraindo, então eu tenho meu T igual a 2. E aí, o que eu tenho que fazer? Depois de eu substituir os valores e encontrar os pares ordenados. Eu tenho que verificar, pessoal, qual é o par ordenado que apareceu nas duas equações. Então, a gente volta lá a primeira equação, eu tenho 11 sobre 2. Eu não tenho esse meu par aqui na solução da segunda equação. Então, a gente não utiliza ele. Eu tenho 2 e o 3 como par na minha primeira equação. Na segunda equação, olha, vejam, eu tenho 2 e 3 também, ó, na minha segunda equação, tá? Percebam que o 3 e 1 sobre 2 eu não tenho aqui na minha segunda equação. Então, o par que se repetiu, ó, foi esse meu par aqui, 2 e 3. Logo, ó, eu observei que o par 2 e 3 foi solução para as duas equações. Logo, esse meu par ordenado vai ser a solução desse meu sistema, tá? Vamos a outro exemplo para fixar melhor? Segundo exemplo. Resolva o sistema de equação, viu? Aqui eu já joguei quais são as equações para vocês num sistema, ó, que envolveu as chaves com duas equações. Então, o primeiro exemplo, eu tenho um contexto e eu tive que escrever a minha equação algébrica, tá? Nesse caso, não. Eu já pedi para vocês resolverem essa equação, ó, e a expressão já está dita. O que a gente tem que fazer? Vamos atribuir valores para x para encontrar o y. A mesma coisa que a gente fez no primeiro exemplo. E aqui, ó, agora eu escolhi os pares 3, 4, 5. Então, eu tenho que utilizar para a minha segunda equação 3, 4, 5 também. E aí, vamos ver qual é o par que vai aparecer nos dois. A primeira equação é x mais y igual a 4. Então, no lugar do x, eu coloco 3 e eu repito o restante. Ó, o 3 passa subtraindo, ficou 4 menos 3, que é 1. Então, quando eu tenho x igual a 3, o meu y vai ser 1. Agora aqui, quando o x é igual a 4, substituindo na equação, o 4 passa para o outro lado subtraindo e fica 0. Então, o meu par é 4 sendo x e 0 sendo y. Aqui, agora o meu valor sendo 5. X sendo 5, o 5 passa subtraindo, fica menos 1. Então, quando o meu x é 5, eu tenho y igual a menos 1. Então, eu encontrei esses meus três pares. Aí, eu passo para a próxima equação, que é o x menos y igual a 2. Então, ó, sendo x igual a 3, eu passo subtraindo e depois eu troco os sinais. Então, eu tenho que o meu y vai dar 1. Ou seja, quando o x é igual a 3, eu tenho y igual a 1. Mesma coisa aqui no 4. O 4 passa subtraindo, troco os sinais e eu tenho 2 como resultado. Então, quando o meu x é 4, o y vai ser 2. E o meu último ponto, que é o 5, quando o 5 vai valer o valor para x, passa para o outro lado, subtrai e fica 3. Então, quando o x é 5, meu y vai ser 3. E aí, o que a gente tem que fazer depois disso tudo?
verificar qual par ordenado apareceu nos dois. Então, ó, a gente verifica quem? O par ordenado que aparece na solução das duas equações é quando x igual a 3, o y vai ser 1. Então, ó, a gente observa que há o par ordenado comum entre essas duas equações, que é o par 3 e 1. Portanto, esse par ordenado vai ser, então, a solução do nosso sistema. Então, o procedimento, gente, esse é o procedimento para a gente fazer a solução de um sistema de equações. Quando a gente tem duas equações com duas variáveis, a gente escolhe valores para uma letra, substitui na equação e encontra o valor da segunda letra. Aí o par ordenado que aparece para as duas equações vai ser o par solução desse sistema, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Tchauzinho!